Vamos lá, então. Queria trazer aqui uma explicação. Olha aí, Lincoln Batista, mais uma vez, financiando este canal. Me mandou $5, muito obrigado. Socialismo para audiência, capitalismo para você. Galera, não tem uma mensagem de como evoluir e o tempo dele se preparar para ter sucesso. Vou aproveitar essa mensagem aqui, que o Lincoln Batista, que é uma pessoa que está sempre frequentando aqui as lives e me mandando mensagens de profundo ódio e me mandando dinheiro por isso, para poder falar um pouco mais a respeito de um dos cortes que começou a viralizar na internet sobre a minha conversa com o Monark, que foi sobre a propriedade privada. E aqui é importante que a gente faça um debate sobre o que significa essa expressão propriedade privada e principalmente o que significa essa expressão abolição da propriedade privada pelos comunistas. Porque quando a gente fala sobre a abolição da propriedade privada, a gente imediatamente fica pensando que a gente vai socializar o carro, o celular, a esposa, o marido, e não é isso. E não é isso. Quando a gente fala sobre a abolição da propriedade privada, quando os comunistas falam sobre a abolição da propriedade privada, a gente está falando da propriedade privada dos meios de produção. Isso, e aqui a gente começa o nosso debate, esse conceito. Porque o que acontece é que a propriedade privada, ela é um conceito muito amplo e ela tem várias significações diferentes. Então, o que os liberais fazem muito é de tentar pegar e falar que esse copo de vidro aqui é uma propriedade privada, tal qual uma fábrica de alguma coisa também é uma propriedade privada. Então, esse tipo de abstração e esse tipo de generalismo com relação a esse conceito ajuda a narrativa deles. Porque aí vai parecer que os comunistas são favoráveis à socialização de todas as propriedades privadas. De tudo que existe de privado, certo? E a questão é que isso não é verdade, Os comunistas são favoráveis à abolição da propriedade privada dos meios de produção, certo? O que é uma propriedade privada dos meios de produção? É a propriedade privada, ou seja, ela é posse particular de um determinado sujeito, de uma determinada organização ou de um determinado grupo e que, de alguma maneira, viabiliza a produção daquela sociedade. De alguma maneira, viabiliza a forma de como aquela sociedade está economicamente organizada. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre propriedade privada, a gente percebe que o argumento dos liberais, o argumento da direita, é sempre colocar a propriedade privada como algo necessário para garantir a liberdade humana. Então, a posse da propriedade privada, e aí os liberais veem assim, A propriedade privada, ela é resultado do fruto do trabalho de um indivíduo ao longo do tempo da vida dele. E aí, essa propriedade privada, que essa pessoa vai acumular ao longo da vida dela, é o que garantiria a segurança dela nesse mundão. Então, muitos de vocês que estão me ouvindo, com certeza, trabalharam muito tempo para poder adquirir algum tipo de propriedade privada, para poder adquirir algum tipo de posse por algum tipo de bem de consumo. Então, um celular, uma casa, um carro, uma roupa, etc, etc, etc. Certo? Então, o que é importante primeiro a gente entender é que no capitalismo, esses objetos que a gente adquire através do pagamento não é adquirido a partir simplesmente da boa vontade, mas porque a gente vendeu a única propriedade privada que a gente efetivamente tem, no sentido marxista, que é a força de trabalho. O Marx, o Engels, o Lenin, os comunistas vão dizer que durante o processo de desenvolvimento histórico que vai levar à criação da Revolução Industrial, os camponeses que antes moravam nas terras comunais, nas terras feudais, eles vão ser retirados desses lugares aonde eles tinham acesso à terra. Então, a propriedade da terra na era feudal, apesar dela ser privada ao senhor feudal, ela seguia alguns hábitos e alguns costumes que os camponeses estavam acostumados. Então, eles poderiam frequentar e usar os campos, eles poderiam frequentar os bosques, poderiam colher madeira, tinham vários hábitos nesse sentido. A partir do momento em que essas terras comunais, essas terras que estavam dentro dos feudos ou das propriedades agrícolas, de uma maneira geral, são cercadas, que é o processo dos cercamentos, esses camponeses vão ser obrigados a migrarem para a cidade para poder tentar sobreviver, já que eles não conseguiam trocar
de localidade. Eles não conseguiam ir trabalhar num outro campo, eles não conseguiam ter acesso a uma outra terra para poder viver a sua vida. Então, eles são obrigados a se deslocarem para as cidades. E é nas cidades que a gente vai ver que essa grande migração, que essa grande transferência de pessoas vai gerar, ao longo da história também, a formação do chamado proletariado. A gente escuta muito esse termo, proletariado e tal. E o proletariado é essa classe cuja única propriedade privada que tem é a venda da sua força de trabalho. Então, o que o capitalista tem? O capitalista, ele tem capital, e a partir da obtenção desse capital, dessa acumulação que ele fez por vários meios diferentes, ele vai conseguir contratar essa mão de obra. Então, o capitalista, ele compra a mão de obra do trabalhador. Ele compra a força de trabalho do trabalhador. Só que como o capitalista é o detentor da propriedade privada do meio de produção, ou seja, o capitalista é dono de uma fábrica, ele vai ser dono de uma indústria, ele vai ser dono de alguma coisa, de uma grande estrutura nesse sentido, é ele que controla, portanto, como a economia vai estar organizada. São os interesses desse proprietário privado que vão conduzir as decisões econômicas de uma determinada sociedade. Então, até o advento da Revolução Industrial, então até a ocorrência da Revolução Industrial, as pessoas, a maior parte da produção que existia no mundo era voltada para a subsistência. Existia um problema de escassez muito grande. Então isso era muito presente. Quando a Revolução Industrial aconteceu, e a partir desse momento você tem a privatização da terra, o deslocamento dos camponeses para a cidade, a formação de uma classe operária, o processo, a busca dos proprietários privados, dos meios de produção, dos capitalistas em valorizar o seu capital, o que a gente começa a acompanhar é um processo de desenvolvimento da produtividade da produção muito acelerado. Então a Revolução Industrial ela é um marco histórico e tecnológico porque vai ser o momento em que a humanidade vai conseguir mais despender, mais evoluir, progredir com as forças produtivas. Então, isso é ainda uma contradição ainda maior, Porque se a gente, então, está falando que a gente passa de uma fase em que a produção, os instrumentos dessa produção, a tecnologia dessa produção, ela não conseguia produzir excedentes para a sociedade de uma maneira geral, é a partir da Revolução Industrial que isso vai ser possível, que isso vai começar a acontecer. Então, o Marx e os marxistas também acreditam, também acham, são da opinião, que a Revolução Industrial representa um marco muito importante para o desenvolvimento da economia. Que o capitalismo ele é essa etapa, não bem uma etapa, mas ele é um processo histórico em que essa produtividade vai se desenvolver de maneira absurda e que agora existem possibilidades concretas de garantir a existência das pessoas. Então, se antes os camponeses viviam aí, se rolava uma chuva num campo agrícola na França medieval, fudeu, entendeu? Fudeu, não tinha para onde ir. Você não tinha esse grau de produtividade, de tecnologia, de empenho das máquinas para isso. Só que aí que está o pulo do gato, Porque o que acontece é que quando a sociedade capitalista começa a se formar, e é importante dizer, o capitalismo ele não foi implementado de uma hora para outra. Não foi uma decisão particular de alguém que fez com que o mundo saísse do feudalismo e se transformasse em capitalismo. A gente tem diversos processos históricos, a gente tem diversos processos ao longo desse desenvolvimento em que esse caminho vai acontecer. Então ele não é da noite para o dia, tá ligado? Ele não acontece. Você tem as leis de cercamento que começam no final da Idade Média na Inglaterra e você tem uma consolidação da Revolução Industrial, da sociedade industrial inglesa, só no final do século XIX. Só ali em meados de 1870, 1880, que você vai ter a maior parte da população vivendo na cidade, que você tem realmente essa troca efetiva. Então é sempre importante a gente ver isso. A história, gente, ela nunca é um evento marcante para o outro, certo? Ela é um processo. Ela é um processo, certo? Ela é um processo. Então, o que acontece é que para o Marx e para os marxistas, o que cagou aí não foi o conceito aberto, abstrato da propriedade privada, de tipo, das posses pessoais. O Marx, o Engels, nem o marxista que se preze vai defender o fim dos bens que você consome.
Vai defender o fim do seu direito de ter um telefone, de ter um carro, de ter uma casa e tal. Nenhum marxista vai defender isso. O que é a crítica do marxismo à propriedade privada é de justamente a propriedade privada dos meios de produção estarem sob o controle de uma determinada classe. E aí, essa classe, que no nosso tempo é a burguesia, são os capitalistas, é uma classe que vai utilizar dessa propriedade privada, que vai utilizar desse controle para quê? Para poder atender às necessidades gerais da população, para poder atender às possibilidades que todo mundo vai ter nesse novo desenvolvimento produtivo. Então é você garantir melhores condições de vida? Não. O objetivo do controle da propriedade privada dos meios de produção pela burguesia é de expandir ainda mais o seu controle sobre mais propriedades privadas dos meios de produção, certo? Expandir esse controle e conseguir lucrar a partir desse controle. Conseguir ter os seus interesses atendidos. Então, esse é o pulo do gato. Os comunistas não são contrários à propriedade privada em abstrato. Eles são contrários à propriedade privada dos meios de produção. E esses meios de produção que estão sob controle da burguesia, que representa, na sociedade, uma fração minoritária da sociedade. Então, é essa fração minoritária, essa fração bem pequenininha, que controla toda a estrutura produtiva e que, portanto, vai adequar essa estrutura produtiva, vai adaptar essa estrutura produtiva aos seus interesses. É isso que está em jogo. Entendeu? É isso que está em jogo. O que acontece é que a posse da propriedade privada pela burguesia, dos meios de produção, portanto, ela não é simplesmente uma evolução humana, uma melhoria, um progresso em abstrato. Ela vai adequar, é ela que vai organizar a maneira de como a sociedade funciona para poder defender os proprietários privados. Então, por isso que, inclusive, né, naquela parte do natural ou artificial, o que muitos liberais colocam é de que a propriedade privada é uma coisa incrível porque garante às pessoas a liberdade. E isso é falso. Isso é falso, tá? Você ter uma propriedade privada, ou essa ideia de que a propriedade privada de alguma maneira vai te garantir uma emancipação, uma libertação, naturalmente, isso é falso. Por quê? Porque se analisa que o Estado, as leis, as regras jurídicas, toda a vida da economia vai funcionar não porque se busca uma socialização da produção, portanto, uma produção que atenda aos interesses da maioria, mas a uma organização econômica e social que atenda aos proprietários e os seus interesses. Então, até nisso, né, o Marx, naquele texto que eu até falei na live sobre o roubo da lenha, né, que é esse texto, o Marx vai elaborar nesse escrito e contando essa história de que os camponeses ali numa região da Prússia, se não me falha a memória, numa região da Prússia, viviam nos bosques, né? Viviam ali nas florestas, viviam ali nos campos agrícolas e tal, e eles tinham um direito, um costume, né? Que é o que a gente chama de direito consuetudinário, direito dos costumes. Então existia um costume que os camponeses tinham de colher lenha que caía das árvores para poder se aquecer com a lenha dessas árvores. Quando essa propriedade privada, que era uma propriedade privada de um senhor feudal, né, de um burguês, enfim. Quando essa propriedade privada ela é cercada e se mudam as regras dessa propriedade, aí se percebe que essas regras que alteram a propriedade privada não vão respeitar os costumes e os hábitos dos camponeses que moravam lá há décadas e há séculos. Entende? Essa mudança, né, que vai impedir que os camponeses colham lenha, é uma mudança que vai transformar esse hábito de colher lenha em roubo. Então, os camponeses que iam lá e que colhiam lenha, que viviam próximo dessas propriedades e que tinham esse objetivo, vão passar a ser acusados de roubo sobre a propriedade privada e não lhes pertencia. Mas essa que é a questão. Para esses camponeses e esses habitantes, não existia propriedade privada daquela madeira. Por isso que o Marx está dizendo. A criação da propriedade privada, da legislação, né, da propriedade privada dos meios de produção, dos campos, das fábricas, tudo isso, esse controle, ele não é um controle natural, ele é um controle histórico. Ele é um controle que acontece a partir dos interesses desses proprietários que vão alterar a lei, que vão criar mecanismos
para poder se beneficiar. E aí isso Lenin explica, né, no Imperialismo, fase superior do capitalismo, que essa fase, né, de livre concorrência, de proprietários em pé de igualdade, conseguindo competir no livre mercado, blá, 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 ela é uma fase que rapidamente acaba. Ela rapidamente acaba porque se o objetivo de um determinado grupo dominante, e nesse caso uma minoria da população, é ter mais e mais propriedades privadas dos meios de produção, qual é a tendência? A tendência é que essas propriedades se concentrem cada vez mais em um espaço cada vez menor. Então, é esse desenvolvimento que cria a estrutura de desigualdade que a gente vive. Porque os pequenos capitalistas, ou os capitalistas que têm propriedades privadas menores, começam a ser engolidos pelos maiores, começam a ser adquiridos, começam a ser comprados. E os trabalhadores, então, nem se fala. Eles são obrigados a se submeterem cada vez mais a esses ordenamentos e a esses controladores da propriedade privada dos meios de produção. Então, o Marx e o Engels, eles não eram contrários à posse de objetos pessoais. Eles eram contrários à propriedade privada dos meios de produção. Por quê? Porque eles entendiam que quanto mais esse controle privado acontecia, mais a sociedade estaria funcionando em nome de uma minoria cada vez menor dessa mesma sociedade. Então, quanto mais a propriedade privada se concentra em um ponto só, que é isso do monopólio, do oligopólio, que o Lenin elabora em Imperialismo, mais essa sociedade começa a funcionar em favor desses grupos, certo? Então, esse é um ponto importante. A lógica é que a propriedade privada do meio de produção, ela não atende aos interesses da grande maioria da população. Mas o controle dessa estrutura produtiva das fábricas, dos campos, das patentes, das tecnologias, disso que viabiliza a produção, ou seja, que torna a produção viável, que torna a economia funcionando, existe para poder atender aos interesses privados de uma pequena parte da população. E aí que tem uma outra questão que eu acho que é interessante de ser colocada também, né? De que as leis, o Estado, né? E aí a gente, enfim, não vou falar aqui sobre a questão do Estado, blá, 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 blá. Isso tudo tem no livro Estado e Revolução do Lenin, que ele vai abordar mais sobre também o conceito de ditadura do proletariado e tal. Mas, o que acontece é o seguinte, essa classe dominante, que no nosso tempo é a burguesia, são os capitalistas, eles controlam estruturas produtivas cada vez maiores. Eles concentram cada vez mais essas estruturas, no ponto de vista econômico. E no ponto de vista político, eles também criam o Estado, né? Criam o Estado, mas eles tomam posse do Estado, eles passam a organizar a vida no Estado para atender aos seus interesses particulares. Então, o fato de alguém ter direito à propriedade privada não garante segurança com relação à própria propriedade privada. Então, se está ali na Constituição, por exemplo, que você tem um direito, que está ali na lei, blá, 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 o que te garante aquele direito que está escrito não é a lei, porque a lei não funciona para poder atender todo mundo. A lei, ela é escrita, ela é elaborada para poder beneficiar determinados grupos, para poder beneficiar uma determinada estrutura, e que são, e essa estrutura, na verdade, que é uma determinada classe que está no poder. Então, olha aí, por exemplo, né, se você é trabalhador ou dono de um pequeno negócio, você tem um carro, uma casa, alguma coisa assim, se você deixa de pagar um tributo que o Estado burguês te coloca, que o Estado capitalista te coloca, o banco, a financiadora, pode ir lá e tomar sua casa, tomar seu carro. Ela pode fazer isso, porque ela tem condições legais de se fazer isso. Então, isso que é importante entender. São essas condições legais que protegem a propriedade privada dos meios de produção da burguesia e que, portanto, também protegem os burgueses. Porque ao mesmo tempo em que o banco, a financiadora, etc, 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 podem tomar as propriedades particulares dos trabalhadores se eles não pagarem esses impostos, o Estado perdoa dívidas bilionárias. O Estado isenta de tributos corporações enormes. Corporações essas que, ao mesmo tempo, lucram muito na sua atividade e não pagam decentemente os seus trabalhadores. Mas eles são perdoados. Por quê? Porque o Estado social
tem classe social. Essa questão é fundamental. O Estado não existe descolado de uma estrutura em que a luta de classes se apresenta. O Estado é esse gerenciador da luta de classes. É essa instituição, essa organização que vai mediar esse conflito. Que vai mediar esse conflito, claro, sempre em favor de quem? Em favor da classe que está no poder. Ou em favor da classe que naquele momento da história se encontra mais avançada. Ou tentando promover avanços. Entende? Então, esse ponto, ele é importante porque os liberais, os conservadores e tal, eles ficam batendo nessa tecla sobre a propriedade privada, porque aí a galera vai achar que os comunistas são a favor de tomarem a casa, de socializar o carro, de socializar o telefone, de socializar isso. E essa narrativa, e essa lógica, favorece quem? Favorece os próprios detentores da propriedade privada dos meios de produção. Favorece os capitalistas. Por quê? Porque aí dessa maneira as pessoas nunca vão se perguntar qual é a função social da propriedade privada. Nunca vão se perguntar para que serve uma propriedade privada. Principalmente, para que ela serve no nosso contexto que a gente está inserido. O que os comunistas defendem é o fim do controle privado sobre esses grandes meios de produção que garantem a existência da vida econômica, da vida produtiva. Então a gente não está falando de você aí que tem 3 celulares, de você que tem 5 celulares. A gente está falando de uma fábrica que controla a produção de centenas, de milhões de celulares, que hoje opera, que se desenvolve em tecnologia, em ciência, em novos features, né, novas coisas, de acordo com os interesses do mercado, de acordo com os interesses dos donos daquelas empresas. Se a propriedade privada dos meios de produção funciona em favor dos interesses desses proprietários privados, o que a gente tem é uma sociedade que vai apelar os trabalhadores cada vez mais, porque esse lucro, esse montante de recursos que está sendo gerado para os capitalistas é gerado a partir do trabalho humano. É gerado a partir do trabalho que o trabalhador é obrigado a vender para aquele proprietário, para aquele capitalista. Então, esse montante de trabalho excedente cresce, o capitalista vai ficando mais rico e, ao mesmo tempo, o trabalhador vai ficando mais pobre. É isso que acontece. Ele vai ficando cada vez mais pobre. Porque para o capitalista manter a sua taxa de lucro elevada, ele vai precisar, num determinado momento, explorar mais os seus trabalhadores. Então, isso tem a ver também com a própria questão da tendencial queda da taxa de lucro, enfim. Tem outras questões que eu acho que não vale muito a pena entrar aqui, senão vai ficar um negócio muito grande. Então, o que os comunistas defendem é a transferência desses meios de produção, muitas vezes estratégicos, como é, por exemplo, a questão da eletricidade, como é a questão da indústria petroquímica, como é o controle de patentes, como é o controle de tecnologia siderúrgica, como é o controle de tecnologia automobilística, para o controle dos trabalhadores. Mas como que os trabalhadores podem controlar isso? Aí na leitura do Marx, do Engels, do Lenin, é a partir da consolidação, é a partir da construção de um processo revolucionário que faria com que o Estado fosse agora controlado pela classe trabalhadora. Que o Estado passasse de um Estado burguês, em que a propriedade privada dos meios de produção responde aos interesses de uma minoria da população e passaria agora a atender aos interesses da grande maioria da população. Que seria essa agora que está, de fato, no poder político. Que, de fato, controla os caminhos para onde isso vai se criar, que é justamente a construção da sociedade socialista. Então, a sociedade socialista é essa sociedade em que esses meios de produção, em que esse tipo de propriedade privada está sob controle dos trabalhadores e que, portanto, vai produzir, vai ser organizado, vai ser articulado, vai ser planificado, não de acordo com os interesses do mercado, não de acordo com os interesses dos detentores daquela propriedade privada, para o seu lucro privado, para o seu lucro pessoal, mas sim para as necessidades gerais. Porque quando a gente olha, por exemplo, para a posse da propriedade privada de uma grande empresa como a Vale, que eu até comentei lá na conversa com o Monark, a gente vê que a Vale é uma empresa muito lucrativa,
que dá lucro atrás de lucro em vários balanços ao longo dos anos. Enquanto isso, as populações de Mariana e Brumadinho ainda estão esperando sentadas os valores da indenização por causa dos crimes de 2015 e 2016. Ou, por exemplo, a Volkswagen, que há alguns anos atrás fez um recall de carros lá na Europa, de um modelo que tinha falha na segurança, não sei se era do airbag ou do cinto. Mas a empresa, ela fez um cálculo. Qual que era esse cálculo? O que seria mais custoso? Fazer um recall dos carros e reformá-los ou deixar os carros sendo vendidos com esse defeito, esperar que alguém morresse para enfrentar um processo jurídico? O que era mais custoso era trazer os carros de volta para serem modificados. Era mais interessante do ponto de vista econômico para a Volkswagen que as pessoas se acidentassem e que, portanto, depois eles viam o que faria no campo jurídico. Que é isso? O Estado burguês é muito bom para poder processar trabalhador. É muito eficiente para poder encarcerar em massa. É muito bom para poder cometer genocídio contra as juventudes periféricas. Quem mora nessas áreas sabe disso. Que existe muita eficiência. Agora, quando você vai processar um capitalista, quando você vai processar alguém que é um detentor da propriedade privada de um meio de produção, e aí essa propriedade pode ser também dinheiro, que vai permitir que esse capitalista contrate mais capital, compre mais capital, compre mais força de trabalho. Tem várias formas nesse sentido, né? Olha o caso das Americanas, por exemplo. A Americanas teve ali no centro de uma história de uma fraude bilionária de 40 bilhões de reais e nenhum dos seus proprietários foi, em nenhum momento, onerado por isso. Nenhum dos seus proprietários foi responsabilizado por isso. E não vão ser. E essa que é a questão. Não serão. Não serão. Porque na dinâmica em que a propriedade privada dos meios de produção desses setores estratégicos estão sob o controle da burguesia, o controle dos capitalistas, eles nunca vão deixar isso acontecer. Eles nunca vão permitir que isso aconteça. Eles vão criar inúmeros mecanismos para poder apertar a classe trabalhadora cada vez mais. Então a gente olha os jornais que são defensores do sistema capitalista, defensores da burguesia, o Globo, o Estadão, a Folha, etc, etc, tudo defendendo, por exemplo, política de corte de gastos, defendendo a manutenção da taxa Selic em 15%, defendendo a redução da inflação. Esses que são temas caros à burguesia. São temas que são importantes para a burguesia assegurar o seu domínio. Então, a diferença entre propriedade privada do meio de produção e o bem que você tem está em quando aquela propriedade pode, de fato, gerar um grau de produtividade, porque uma coisa é você ter uma máquina de costura, por exemplo. Uma coisa é você ter uma máquina de costura. Outra coisa é você ter 1000 máquinas de costura. Isso muda completamente a sua relação. Você não é um proprietário privado em termos de igualdade, entendeu? O cara que tem 100 máquinas de costura vai conseguir produzir muito mais, num volume muito maior, e, portanto, vai conseguir contratar força de trabalho, vai conseguir gerar mais ganhos, gerar mais acumulação do que o cara que tem uma máquina de costura. Então, não existe isso de defender a abolição da propriedade privada em abstrato. E naquele momento ali eu errei mesmo. Acho que teria sido muito importante eu ter feito uma mediação sobre isso. Que inclusive o Monark cita várias vezes, né? Vocês, comunistas, adoram alterar o significado das coisas, né? Para que essa ideia de propriedade privada em abstrato encaixasse na narrativa dele. E é isso. A gente tem que sempre olhar para esses conceitos, para esses termos, para essas colocações na história a partir da história. E não a partir de conceitos abstratos. Como se a propriedade privada sempre existisse, ela é uma coisa igual para todo mundo, ela tem as mesmas características, ela é uma gelatina, né? Ela é uma gelatina sem sabor. E não é. Ela tem características quantitativas e qualitativas que são diferentes. E é a partir dessa materialidade que a gente consegue entender por que os comunistas são contra a propriedade privada dos meios de produção. São contra esse controle por parte da burguesia. Porque se a gente não faz esse balanço histórico, aí fica parecendo, né? A pessoa confunde alhos com bugalhos, né? Aí você vai ficar achando que o valor histórico, econômico,
de desequilíbrio político até de um celular, né, de um, sei lá, né, de um iPhone, é a mesma coisa que uma fábrica da Apple. E não é, não é. É qualitativamente diferente, quantitativamente diferente, e são esses processos que permitem que a gente entenda que os comunistas não são contra que você tenha coisas. Os comunistas, inclusive, ao fazer essa crítica da propriedade privada dos meios de produção, busca justamente criar condições objetivas e concretas, materiais, para que as pessoas tenham acesso a esses bens de consumo, tenham acesso a essa dignidade. Porque enquanto esses meios, essas grandes estruturas estiverem sob o controle de uma minoria, essa minoria não quer que você acesse tudo isso. Essa minoria da população vai querer que você trabalhe. E aí você vai precisar trabalhar muito para ter acesso àquela mercadoria. Para você poder comprar aquela mercadoria. Então, quando os comunistas defendem a abolição da propriedade privada dos meios de produção, os comunistas defendem também a possibilidade concreta de dar mais dignidade para a vida dos e das trabalhadoras. Certo? Perfeito? Era isso que eu tinha para poder comentar a respeito disso. E você que assistiu esse corte até aqui, eu quero saber o que você acha. Então, comenta aqui embaixo se você acha que os comunistas vão tomar a sua casa, seu celular, seu companheiro, sua companheira. E o que você achou dessa discussão que foi colocada ali no programa. A sua opinião é muito importante para nós. E não se esquece também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Toda aquela parada que vocês já estão ligados. Certo? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um grande beijo, valeu e até a próxima. Não saiam da live, não acabou.